Graça e paz, queridos. Vamos falar hoje sobre alinhando a visão espiritual da igreja. Uma mensagem muito forte que tem a finalidade de motivar você a se apegar ainda mais com Jesus, com seus conceitos, com seus ensinamentos e alinhar a visão da sua igreja. A mensagem de hoje é a respeito do alinhamento da igreja congregacional. A sua igreja, não especificamente a igreja pessoa individual ligada a Cristo, mas igreja congregação, a igreja congregação. É sobre isso que nós vamos falar hoje, baseado naquele texto maravilhoso em Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3, onde Jesus pede para João escrever para 7 igrejas. Eu li e reli várias e várias vezes essas 7 cartas nesses últimos dias. Li, reli, orei muito a respeito delas e recebi do Espírito Santo alguns alinhamentos. Porque ali, observando as igrejas e as cartas e os assuntos que Jesus mandou dizer a cada uma daquelas igrejas, nós podemos entender e absorver qual é a revelação, qual é a visão que Jesus tem sobre cada igreja e como tem que ser a visão que uma igreja tem que ter a respeito de Cristo, a respeito de Deus e a respeito de reino de Deus. Tá certo? Então nós vamos dar algumas dicas, falar sobre alguns assuntos muito pertinentes dentro desse contexto e vamos falar sobre 4 pontos. 4 pontos que toda igreja tem que observar na sua história, na sua vida. 4 pontos que as igrejas têm que ter em prática, têm que ter o exercício desses 4 pontos que nós vamos citar, para que ela não seja uma igreja corrompida e para que ela não se corrompa, ok? A minha ideia não é falar dar detalhes sobre as 7 igrejas profundamente sobre cada uma delas, porque o tempo não nos permitiria fazer isso. Mas eu vou ministrar sobre os 4 principais pontos que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje, ok? Existem muitos outros, mas o Espírito Santo vai ministrar 4 ao nosso coração, 4 pontos para o alinhamento da visão de qualquer igreja, seja você da Assembleia de Deus, seja você batista, seja você wesleyano, qual for a tua igreja, ela tem que estar alinhado dentro dessas 4 visões, desses 4 pontos que nós vamos falar, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou entrar profundo com isso. Mas deixa eu te fazer um convite antes. Eu quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se no meu canal. Vamos andar juntos na caminhada rumo à glória eterna. Tá ok? É só inscrever-se e você vai estar recebendo em primeira mão meus vídeos caseiros, mensagens enviadas em áudio, subidas para o YouTube em áudio. De alguma forma você vai estar recebendo aí sempre pregações edificantes e também vai poder navegar no meu canal e assistir lá várias e várias pregações. São dezenas de pregações para casais, para jovens, para líderes, para edificação e muita coisa boa nós temos lá. Tá ok? Então inscreva-se no meu canal e vamos andar juntos. Tá certo? Vamos ler a palavra do Senhor então no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 10 ao 13. Apocalipse, capítulo 1, do verso 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve em um livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho de homem, vestido até os pés com uma roupa comprida, e cingida pelo peito com um cinto de ouro. Pois bem, queridos, esse é o texto sagrado, a palavra maravilhosa que o Senhor tem para nós no dia de hoje.
Eu quero começar dando o pano de fundo sobre o livro de Apocalipse. Vamos começar para você poder viajar comigo e entender profundamente a respeito desse ensino. Vamos lá então? A ilha de Patmos ficava na Turquia, no país hoje que é a atual Turquia, e era uma ilha aonde era levado para lá aquelas pessoas que o Império Romano entendiam que eram perigosas para o Império. Eles levavam para essa colônia penal na intenção de que a pessoa morresse ali, ou fosse morta por alguma fera do campo, ou morresse ali de fome, ou qualquer coisa desse tipo. E o imperador de Roma da época resolveu levar João e deixá-lo nessa ilha. João, que foi o único dos 12 apóstolos que morreu de velho, já com a exceção de, considerando que Judas se matou, os outros 10, todos foram mortos e se tornaram mártires pela causa de Cristo, mas João morreu de velho. Segundo historiadores, ele tinha 80 anos de idade quando foi levado para a ilha de Patmos. 80 anos de idade. E passou alguns dias lá, teve a visão da revelação de Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação, significa tirar o véu. Deus tirou o véu espiritual e mostrou para João as coisas que haveriam de acontecer. João, de alguma forma extraordinária, saiu da ilha de Patmos e foi para Éfeso, aonde morreu com cerca de 103 anos. Nesse momento em que João estava ali na ilha de Patmos, ele teve a revelação de Apocalipse. Eram 7 igrejas citadas, foram 7 igrejas citadas, igrejas que estavam na Ásia. Contudo, essas 7 igrejas simbolizam o número de todas as igrejas que existiam naquela época, e também estão junto com elas todas as igrejas que existiriam, que viriam a existir, inclusive as igrejas que existem nos dias de hoje. O Senhor Jesus falou sobre 7, porque 7 é o número da perfeição, que traz uma totalidade em qualquer contexto, simbolizando a perfeição de Deus, e é um número completo em si. Então, as 7 igrejas, o número 7 significa ali a totalidade das igrejas espirituais, das igrejas de Cristo Jesus. O número 7 é muito falado no livro de Apocalipse. Vejam que eram 7 trombetas, eram 7 pragas, foram 7 espíritos do Senhor que estavam diante do trono de Deus, e por aí adiante. Então essas 7 igrejas simbolizam todas as igrejas daquela época, e até o fim da história das igrejas na terra, elas vão estar incutidas ali dentro e precisam absorver, ler atentamente e absorver a parte espiritual que diz respeito a cada igreja em particular. Ok? Então todas as igrejas que existem nos dias de hoje, todas estão dentro dessas 7 cartas, no seu contexto alegórico, no seu contexto espiritual. Continuando aqui sobre algumas coisas importantes a falar a respeito das 7 cartas, antes de entrarmos com a parte do alinhamento da visão espiritual que a igreja tem que ter. Continuando, embora ali nós possamos ver, a gente já viu vários e vários pregadores ministrar que nós somos a igreja individual em Cristo, e isso é uma grande verdade. Ali no contexto, o Senhor se refere às igrejas congregação, igrejas ajuntamento de pessoas. Veja que Jesus diz: escreve ao anjo da igreja, e no final ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Entendeu? Toda vez que você lê na Bíblia no termo plural, as igrejas, significa igrejas congregação, juntamento de pessoas. Quando você ouvir o termo apenas a igreja, aí você pode entender que significa cada um de nós em individual ligados a Cristo. Por exemplo, Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ali está no termo singular, ou seja,
cada um de vocês em individual serão edificados em mim. Entendeu? Agora aqui o contexto é congregacional mesmo, igrejas congregacional. E é dentro desse entendimento que nós vamos continuar indo, tá certo? Das 7 igrejas que o Senhor Jesus, para as 7 igrejas pela qual o Senhor Jesus escreveu, nós temos que entender que para 4 ele repreendeu e trouxe palavras de elogios. Para uma ele só repreendeu e para 2 ele apenas elogiou. Mas uma coisa muito importante, muito reveladora, eu vibrei muito quando Deus me mostrou isso, é o seguinte. Veja que o João disse: eu estava em espírito no dia do Senhor, quando ouvi uma forte voz atrás de mim dizendo: o que vês, escreve às 7 igrejas. Quando eu olhei para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais. Irmãos, olha que revelação impressionante. Ele ouviu a voz de Cristo, mas quando ele virou, ele viu as 7 igrejas que brilhavam, tinham a sua luz, e aqui, no meio daquelas luzes estava o Senhor Jesus. Ou seja, quem revela Cristo é a igreja. As igrejas é que têm a função de revelar Cristo para o perdido, para as pessoas que não conhecem o Senhor. Isso quer dizer que quando você está evangelizando uma pessoa, e a pessoa vem com aquela conversinha fiada: não, eu não preciso ir na igreja porque eu tenho Deus no meu coração e eu não quero ser esses crentes fanáticos que tudo é igreja, é igreja. Essa pessoa está completamente errada, enganada. Não tem como a pessoa ter o pleno conhecimento ou uma revelação mais profunda sobre as coisas de Deus se ela não for a igreja. Aí você vai dizer: pastor, mas aí nesse contexto nós também somos a igreja individual e nós também refletimos a luz de Cristo para revelar a Cristo às pessoas, não é? Exatamente, nós também. Mas no contexto aqui se refere à igreja congregação. Então nós vamos trabalhar dentro disso. Ou seja, as igrejas que existem hoje no Brasil são elas que revelam, são elas que manifestam e são elas que ensinam sobre Cristo. Revelam, manifestam e ensinam a respeito de Cristo. Qualquer pessoa que se diz ser de Deus e não vai à igreja, não vai cultuar, não vai ver manifestações, nem revelação sobre a pessoa de Cristo e nem aprender sobre Cristo, essa pessoa está completamente enganada. Sugiro que você anote na sua Bíblia o verso 10 ao 13 de Apocalipse, porque nele é que você vai ter ali argumento para mostrar para a pessoa que ela precisa ir na igreja sim. Você se aproxima dela, anuncia o evangelho e através de você aquela pessoa acaba entendendo que ela precisa sim ir à igreja. Ok? Vamos continuar? Outra coisa muito interessante é que as 7 igrejas, as 7 cartas, o Senhor começa da mesma forma. Ele começa primeiramente se apresentando, em cada uma delas ele dá uma saudação diferente. Depois da saudação inicial, ele começa dizendo: conheço as tuas obras. Para 7 igrejas, para 7 cartas, ele mandou escrever: conheço as tuas obras. O que nós aprendemos? O que nós vemos aqui? O Senhor está de olho nas obras das igrejas. Tudo que nós fazemos em contexto espiritual, o Senhor está de olho. O que fazemos para ganhar almas, o que fazemos para ajudar os necessitados, todas as nossas obras, todas elas estão conhecidas e patentes diante do Senhor. E ele termina as 7 cartas da mesma forma. Quem tem espírito, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ali aquilo que eu já te expliquei. As igrejas, que é contexto plural, que quer dizer as igrejas congregação. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Na verdade, cada vez que você vai num culto na sua igreja, cada vez que você vai numa célula, quando você frequenta uma célula,
Você está, se a sua igreja é em células, né? Cada vez que você vai numa igreja ou vai numa célula, o que acontece? Você está ali ouvindo a voz do Espírito Santo falando com você. Quem tem ouvido, ouça o que diz a voz, o que diz a voz de Deus, o que diz o Espírito Santo. E agora nós vamos ver o que o Espírito Santo quer nos falar a respeito de alinhamento. Depois de ler essas cartas várias e várias vezes, orar bastante, eu absorvi delas quatro alinhamentos que nós temos que ter. Toda igreja de respeito, toda igreja que quer respeito espiritual, toda igreja que quer ser séria, ela tem que ter esses 4 pontos na sua existência, na prática, no meio do corpo de Cristo, no meio da sua congregação. Vamos lá então? Vamos fazer o nosso devido alinhamento? Você vai observando, vai ouvindo, e aonde você entender que a tua igreja está errada, compete a você, começar em você a mudança para que a tua igreja seja diferente. Uma vez que cada um de nós formos mudando, a nossa igreja vai estar se alinhando dentro do que vai ser ensinado. E você, meu querido pastor, meu querido líder que vai estar ouvindo essa ministração, veja aonde a tua igreja está em falha e aonde ela pode ser melhorada e alinhada em Cristo. Vamos lá então? Primeiro, toda igreja, a igreja que agrada a Cristo, ela é simples e fiel. Simples e fiel. Toda igreja tem que alinhar a sua visão espiritual com a simplicidade e com a fidelidade. Vamos começar pelas 2 que só receberam elogios da parte do Senhor. Esmirna foi elogiada por ser simples e fiel, e a igreja de Filadélfia foi elogiada por ser fiel. Simplicidade. O Senhor mandou escrever a igreja de Esmirna dizendo: conheço as tuas obras, sei que é pobre, porém és rica. A igreja de Esmirna, ela estava em uma localização onde ela era privilegiada, porque a cidade era muito próspera. A cidade em si era próspera, porque era uma cidade portuária que dava a junção para a saída de vários e vários países, tanto da Ásia quanto da Europa. Era uma cidade privilegiada e muito próspera. Contudo, os cristãos daquele lugar eram perseguidos. Havia ali uma sinagoga de judeus que perseguiam os cristãos. Havia ali o Império Romano com as suas ações perseguindo os cristãos. Tanto que o Senhor Jesus disse: olha, eu sei que não obstante a essa perseguição aí que vocês estão sofrendo, vocês serem pobres, Satanás vai provar alguns de vocês, vai meter alguns nas prisões, mas sejam firmes, sejam fiéis e assim por diante, né? O Senhor vem trazendo essa palavra. E Esmirna manteve firme. O Império Romano acabou com a igreja de Esmirna, literalmente, tirou Esmirna do mapa, mas contudo, segundo historiadores, aquela igreja continuou fiel. Foi uma igreja que não negou a Cristo no meio das perseguições. Mas vamos por parte. Vamos falar da simplicidade. A igreja de Esmirna, ela era realmente simples. Ela era fisicamente simples. Mas nós sabemos que a simplicidade, ela não começa na questão física. Porque tem muitas pessoas que são simples na forma de se vestir, na forma de falar, mas tem um coração cheio de orgulho, de maldade e assim por diante. Mas a igreja de Esmirna, ela era simples, tanto financeiramente, quanto na sua essência. E é sobre a essência aonde está o foco que eu quero ministrar. Queridos, uma igreja alinhada com Cristo, ela tem que ser simples. Tem que ter pregadores simples, líderes simples, um povo simples, independente do tamanho da igreja, independente se ela é uma igreja de milhares, se ela é uma igreja de poltronas todas almofadadas, se tem ar-condicionados por toda a igreja, se ela é uma igreja bem aparentada fisicamente. Todavia, a igreja tem que ser simples. Simples. Eu conheço muitas igrejas de um povo metido. E um povo metido formam igrejas metidas. Igrejas que são orgulhosas pelo que têm,
igrejas que são orgulhosas pela postura material ou física que tem, pela membresia que tem no seu meio, pelos membros que compõem ela, pessoas ali financeiramente bem-sucedidas, mas que não têm simplicidade no seu coração. Queridos, quando nós andamos com Deus, o Senhor nos exalta, o Senhor nos coloca lá em cima quando andamos corretamente com Ele. Mas o que temos que aprender é que não podemos perder a simplicidade que está em nosso coração. Eu já estive em várias igrejas onde, quando eu terminei a conferência, algumas pessoas chegaram para mim, isso é comum, viu? Não é difícil de acontecer não, e me abraçaram e falaram: pastor, que bom o senhor aqui com a gente. O senhor é um pastor, um homem do povo, uma pessoa que quando acaba o culto o senhor está aqui para conversar com a gente, para dar um abraço, para despedir, para orar, para tirar foto de recordação com aqueles que querem. Tem tantos pastores de nome, tantos cantores de nomes que passaram por aqui e mal terminam a parte deles, eles já saem pelo fundo, mas não é nem porque eles têm que ir embora, é porque eles não querem estar com a gente, não querem dar um abraço, não querem conversar com ninguém depois do culto. Queridos, não é isso que eu aprendi com Jesus. Eu aprendi com Jesus a ser simples. Jesus, ele era tão simples que muitas das vezes, se os discípulos não puxam ele, tiram ele do meio da multidão, Jesus ficava sem comer, Jesus ficava sem descansar, porque Jesus gostava de estar no meio do povo. Jesus era simples e ele nos ensinou sobre essa simplicidade. Paulo escreveu 2 Coríntios 11, do verso 2 e 3, e disse: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, de alguma forma vocês também sejam enganados e caiam da simplicidade e da pureza que está em Cristo. Paulo exortou a igreja de Coríntios para que eles fossem simples, para que eles não perdessem a simplicidade. Tem muitos líderes que começam simples, mas que no meio do caminho se perdem e se tornam soberbos. Tem muitos ministros de louvor, muitos cantores que ministravam para Cristo, que começaram bem simples, mas que se ensoberbeceram e se corromperam e perderam a simplicidade. Como Paulo disse ali: receio que a serpente, como enganou a Eva, engane vocês. Todo e qualquer líder, toda e qualquer igreja que perde a simplicidade é porque recebeu a influência de Satanás. Eu vou repetir isso. Toda e qualquer igreja, todo e qualquer líder que perde a simplicidade de Cristo é porque foi influenciado por Satanás. Então tenha uma igreja simples, seja você uma pessoa simples, lute para viver em uma igreja simples e para que a tua igreja seja simples na sua essência, principalmente na sua essência. Igreja simples, igreja de uma visão simples, é a igreja que tem visão de reino, não é uma igreja religiosa. Igrejas religiosas são aquelas que acham que só elas salvam, que ali está o melhor povo, que ali estão as melhores pessoas, que ali estão só os vencedores. É muito comum você ver pessoas dizerem: olha, aqui na nossa igreja só tem vencedor, aqui na nossa igreja, vem para cá. Sabe por que você veio visitar a minha igreja hoje? Porque lá onde você está um fracasso. Então você veio aqui para aprender sobre como ser vencedor. Eu já vi isso em algumas igrejas por onde eu passei. O que acontece? Pessoas que não são simples, que têm perdido a simplicidade de alguma forma. Então, igreja simples, ela tem visão de reino. Ela entende que a Assembleia tem pessoas salvas, a Batista tem pessoas salvas, em todas as igrejas evangélicas sérias existem pessoas salvas. Seja simples, ame seus irmãos, independente da denominação deles. As igrejas, ame as igrejas. Seja simples e não seja religioso. A igreja tem que ser simples e também tem que ser fiel. O Senhor elogiou a fidelidade da igreja de Esmirna, que foi fiel até a morte. Filadélfia também, muitos foram fiéis ali também até a morte. E aqui uma igreja tem que ser fiel. A igreja tem que ser fiel a Deus, fiel à doutrina. Quando eu digo doutrina, eu não me refiro a usos e costumes. Eu não me refiro a homem ter que usar gravata e a mulher não poder cortar o cabelo e não poder usar calça. Eu me refiro à sã doutrina da palavra de Deus. A igreja tem que ser fiel, fiel a Deus.
Nos dias de hoje nós temos visto muitas igrejas corrompidas, que não são mais fiéis a Deus. Igrejas onde se pregam apenas palavras motivacionais, mas não se pregam palavras de confronto. Onde não se ensinam palavras de confronto. Pessoas que já não são fiéis nem a Deus e nem à palavra de Deus. Em Ezequiel 34, no verso 18 em diante, o Senhor disse: ai do pastor, que bebe água limpa, mas suja com os pés a água que as ovelhas vão beber. Ali tem uma alegoria espiritual muito profunda. O Senhor está dizendo que existem muitos líderes que quando eles estão meditando, eles recebem uma água pura, uma revelação pura, mas depois eles sujam essa palavra para passar para as ovelhas. Isso é muito sério. São pessoas que não são mais fiéis à palavra de Deus. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo bem rasgado e bem simples. O pastor está lá ensinando a igreja a viver somente costumes. A igreja não pode isso, a igreja não pode aquilo, onde já se viu a mulher usar calça, onde já se viu a mulher usar pintura. Aí um dia ele está lendo a Bíblia. E o Espírito Santo quer alinhá-lo. O Espírito Santo quer que ele pratique a verdade, que ele ensine a verdade, não costumes de homens. Aí ele lê a palavra e ele recebe uma revelação do Espírito Santo de que aquele ensino é errado, de que o que ele está mostrando está errado. Mas o que ele faz? Para manter a palavra que ele já ensinou, para manter o seu bel prazer, para manter os seus prazeres e continuar aprisionando o povo nele e não na palavra, ele suja a água que veio limpa. Essa revelação é muito profunda. Pastores que sujam as águas que as ovelhas vão beber. Meu irmão, lute por uma igreja que ame a palavra de Deus. Ame os líderes que pregam a palavra de Deus. Ame quando o seu líder pregar lá 40, 45 minutos, 50 minutos que seja, ou mais que isso. Ame quando te chamarem para estudar a palavra. Ame quando você for chamado para participar de uma ministração, de um estudo a mais. Procure sempre ouvir bons pregadores, ouvir boas ministrações. Seja fiel a Deus. Seja fiel à palavra de Deus. Esmirna e Filadélfia, eles eram alinhados com Deus. Eles eram simples e eles eram fiéis a Deus e à palavra de Deus. Vamos continuar? Segundo, toda igreja tem que entender que o relacionamento vem antes do serviço. Relacionamento com Deus vem antes do servir ao próprio Deus, servir a Deus. Olha só que interessante que você vai aprender. A carta a Éfeso, o Senhor disse assim: conheço as tuas obras e sei que você tem trabalhado incansavelmente por mim. Eu achei, de todas as cartas, essa parte eu achei muito forte. Porque o Senhor disse a Éfeso: vocês trabalham demais, vocês trabalham para mim, mas eu tenho contra vocês que deixaram o primeiro amor. Gente, eu achei isso muito forte. A igreja de Éfeso estava vivendo só serviço. Ações sociais para ajudar os necessitados, eventos e mais eventos na igreja, e mais eventos, e mais programas, de tal forma que o povo não tinha mais tempo para estar nas suas orações pessoais, que o povo não tinha mais tempo para estar nas suas meditações espirituais. Eles trocaram o relacionamento com Deus pelo serviço a Deus. Em Marcos capítulo 3, verso 14, está escrito o seguinte: e o Senhor chamou 12 para estar com ele e para os enviar. Gente, isso é muito profundo. Primeiro o Senhor chamou 12 para estar com ele, estar em relacionamento. Aqueles 12 homens estavam com Jesus continuamente. Às vezes estavam os 12, às vezes estava só 3, às vezes estava só 1, mas eles estavam sempre em relacionamento. Eles buscavam relacionamento com Deus e depois eles saíam para ir fazer a obra de Deus. É isso que nós temos que entender. Eu, como líder nessa terra, eu tenho uma preocupação muito grande de não sobrecarregar a minha igreja que o Senhor me confiou, de não sobrecarregá-la com tantos programas, com tantas atividades, com tantos eventos, a ponto de que eles estejam cansados demais para ir orar e de ir buscar a Deus e ter o crescimento necessário com Deus. Um dia Jesus estava pregando
está lá em Lucas capítulo 10, um texto muito conhecido. Jesus estava pregando e Maria, irmã de Lázaro e de Marta, estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra atentamente. Marta estava cuidando das coisas para lá e para cá. Marta era uma mulher de Deus. Aí Marta chega para Jesus e ela diz assim: Senhor, não te importas que eu estou a trabalhar sozinho? Peça para que Maria venha me ajudar. E Jesus disse: Marta, Marta, você anda ocupada com muitas coisas, mas agora só uma interessa. E Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Aqui nós temos uma alegoria espiritual. Maria tipifica a igreja que se assenta para ser ministrada, que se assenta para receber de Jesus e depois levanta para servir. Porque pode ter certeza que depois a Maria levantou para ir ajudar a irmã e fazer alguma coisa para o Senhor Jesus, mas só depois que ela foi ministrada. Marta tipifica a igreja ativista, a igreja que está cheia de ativismo, a igreja cheia de trabalhos. A Marta estava fazendo para Jesus, mas Jesus a repreendeu dizendo que agora não era a hora de fazer aquilo. Eu tenho alguns amigos pessoais, pastores, homens de Deus, queridos, que dizem para mim: Pastor Jorge, eu queria te trazer na minha igreja, mas eu tenho tanta agenda, é tanta programação, é programação da região, é programação do distrito, é programação disso, que eu não tenho tempo para te trazer na minha igreja. E olha, irmãos, e assim estão muitas e muitas igrejas ativistas, cheia de ativismo tóxico. Sai de um evento e já está terminando o evento e já está anunciando: você não pode perder o próximo evento daqui a um mês. Está saindo daquele evento e já está anunciando outro. Agora é evento dos casais, agora é evento de filhos de pastores, agora é evento de jovens, agora é evento de adolescentes. E aí a igreja vai ficando com tanta atividade, e ela vai fazendo o que é bom, mas não faz o que é excelente. Estar com Deus em relacionamento, isso é o excelente. Trabalhar para Deus, isso é o bom. Nós nunca podemos trocar o que é excelente pelo que é o bom. Então vamos ter relacionamento com Deus. Vamos estar com Deus antes de querer servi-lo. Meu querido líder, meu querido amigo que está ouvindo essa mensagem, alinhe a sua visão, a visão da tua igreja com aquilo que Jesus ensinou que tem que ser feito. Vamos continuar. Terceiro ponto, terceiro alinhamento que tem que ser feito. A igreja tem que entender que ela tem que adorar somente a Deus e não deve adorar a homem nenhum. A igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira têm um histórico bem similar. A igreja de Pérgamo, ela estava adorando ao imperador romano da época. Tanto que Jesus diz: olha, essa cidade tem um trono de Satanás e vocês estão adorando a ele. A igreja de Tiatira estava sendo conduzido e induzido e ensinado por uma mulher que se dizia profetisa, levava o nome de Jezabel, se dizia profetisa, mas não era. Outro ponto muito comum entre as duas igrejas é que elas estavam comendo comida sacrificada a ídolos e se prostituindo entre elas. Os membros estavam tendo relação sexual entre eles. É importante lembrar você que no contexto bíblico, relação sexual fora do casamento, antes do casamento, é prostituição. Quando o namorado tem relação com a namorada, mesmo que seja só com ela, ele é prostituto de uma mulher só. Quando a mulher tem relação com seu namorado, ela é prostituta de um homem só, mas ela leva no contexto bíblico do ensino o nome de prostituto, de prostituta. Eles são prostitutos espiritualmente falando. Lógico que eles também se prostituíam com os deuses que a suposta profetisa apresentava a eles também. Mas vamos por parte. Aí nós temos a igreja de Pérgamo, que adorava um homem, que adorava o imperador de Roma. Nós temos a igreja de Tiatira, que estava adorando essa profetisa chamada Jezabel. E assim estão as igrejas, muitas igrejas nos dias de hoje, em nossa nação em específico, né? Não vamos muito longe, vamos falar aqui na nossa própria nação. Nós temos muitas pessoas que deixaram de adorar somente a Deus e estão adorando pregadores,
estão adorando cantores gospels, estão adorando grupos de louvor e assim por diante. Corrompidos como a igreja de Pérgamo, corrompidos como a igreja de Tiatira. Igrejas que têm comido comidas espiritualmente falando que são de demônios, pessoas que estão espiritualmente se prostituindo e até mesmo fisicamente. Namorado tendo relação sexual com a namorada, namorado dormindo na casa da namorada e na igreja levantando a mão, glória a Deus, aleluia, como se estivesse louvando a Deus de todo o coração, mas corrompido pelos desejos sexuais e pela prática dos próprios desejos sexuais. E assim por diante. Era a prática de Pérgamo, era a prática da igreja de Tiatira. Mas falando sobre adoração aos homens e adoração às mulheres, nós também temos, falando não somente sobre isso, eu quero aqui falar um pouco sobre a questão que teve aqui, que se dizia profetisa, mas não era. Tem muita gente que se diz profeta de Deus e não é. Tem muita gente que se diz enviado de Deus, mas não é. Tem muita gente que diz que está cantando para Deus, mas não está. Eu quero te dar uma alegoria espiritual que falou muito ao meu coração e tem muito a ver com essa mensagem e com a história de Jezabel. Escuta só. Em Êxodo capítulo 32, Moisés subiu no monte para estar 40 dias e 40 noites com o Senhor. E lá embaixo, Arão, seu irmão, ficou coordenando o povo, ficou liderando o povo. O povo então veio para Moisés, representado por algumas pessoas, e disse, olha, veio para Arão e disse, Moisés, seu irmão está morto, faz um Deus que possa ir diante de nós. E quem conhece um pouquinho a Bíblia lembra que o Arão pediu para que trouxesse ornamentos de ouro, e ele então derreteu aquele ouro e fez um bezerro de ouro. E o povo começou a adorar, presta atenção, a dançar, a festejar ao redor do bezerro, como se ele fosse o Deus de Israel. Aqui nós temos uma alegoria espiritual das mais profundas em termos de liderança atual. Nós temos Moisés, que tipifica o líder que sobe no monte, que vai ter relacionamento com Deus, que vai se encher de Deus, orando, buscando a Deus, tendo a palavra de Deus dita pelo próprio Deus para poder trazer para o povo, para poder ministrar para o povo. Nós temos o líder relacionamento com Deus. E nós temos o líder Arão, que aqui na alegoria espiritual tipifica o líder de movimento. Arão foi influenciado pelo povo e trouxe movimento para o povo. Um movimento estranho, um movimento que não vinha da parte de Deus. Fazendo um paralelo com a igreja de Tiatira, eles era uma igreja que tinha deixado o relacionamento, tinha deixado de adorar a Deus para adorar uma falsa profetisa, para adorar os movimentos. Tem igreja que vive isso hoje. Tem igreja que ela só se sente bem se tiver revelação, se tiver profecia, se tiver visão, se tiver oba-oba. Tem muitas pessoas que elas não sabem a diferença de avivamento e de oba-oba. Meu irmão, tem muita igreja que acha que Deus só está presente se houver gritos e barulhos. Se você jogar uma latinha de guaraná no chão e ela estiver cheia, ela faz pouco barulho. Se você jogar uma latinha de refrigerante no chão, no asfalto, ela faz muito barulho, mas ela está vazia. E assim estão muitas igrejas nos dias de hoje. Igrejas com pessoas vazias, fazendo muito barulho, fazendo muito movimento e levando muita gente na bicaria, como se eles fossem profetas. E líderes querendo apenas movimento. O povo estava dançando, pulando e cantando. Aparentemente era para o Deus de Israel, mas era para um bezerro de ouro. E nos dias de hoje está assim. Nos dias de hoje se criou aquele conhecido chavão nas músicas e nos shows gospels. Aquele chavão, tira o pé do chão. Tem muita gente que tira o pé do chão, mas eu queria ver as pessoas começarem a dizer, tira o pé do pecado, tira o pé da transgressão, tira o pé da falsidade, tira o pé da mentira, tira o pé da corrupção. Mas as pessoas, muitas delas, só querem movimentos.
Elas ficam indo atrás de falsos profetas, atrás de movimentos, e começam a adorar esses profetas, a adorar essas profetisas e a adorar os líderes, em vez de adorar somente a Deus. Meu querido líder, Deus tem a vontade e o desejo de te exaltar muito. Ele vai exaltar todos os líderes que andar na presença dele. Mas não deixe que as palmas e os elogios das pessoas entrem como adoração no seu coração. Não permita que as pessoas te adorem. Toda adoração é somente a Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo 42, a palavra do Senhor diz: a minha glória não dou a outro, e não divido a minha honra com esculturas de imagem. Não é só com escultura de imagem que Deus não reparte a glória dele. É com o homem também. O que é glória do homem, que Deus quer dar para o homem, é do homem. O que é glória para Deus e glória de Deus é somente dele. Temos que entender isso aí. Então veja, nós temos aqui a representação do líder que busca a Deus, o relacionamento, e depois desce para servir o povo. E nós temos o líder movimento. Arão é a tipologia do líder movimento. Ele queria movimento, o povo quis movimento, ele deu. Eu uma vez conversava com um pastor bem querido, um pastor amigo meu, e nós comentávamos sobre um líder que estava em declínio, um líder conhecido nacionalmente, até num grande território mundial, uma grande parte mundial, mas esse líder estava completamente corrompido. E esse pastor amigo meu compartilhou de algumas coisas que esse líder andava fazendo e que ele sabia porque ele viu de estar perto. Passado um mês, esse pastor amigo meu convidou esse líder caído da graça, que até hoje ele está assim, isso fazem 3 anos, mas até hoje ele está assim, caído da graça, embora muita gente pense que ele está em pé. O que acontece? Esse pastor amigo meu chamou esse pastor caído da graça para ministrar na sua igreja. Quando eu vi aquilo, eu fiquei impressionado. Mas sabe o que esse pastor amigo meu disse? O povo gosta, o povo quer, o povo pediu. O povo gosta, o povo quer, o povo pediu para Arão fazer um bezerro de ouro. Nós não podemos entrar nisso. Uma igreja que está alinhada com Deus, ela adora o Senhor e ela não se corrompe indo atrás de movimentos porque o cara canta bem, ou indo atrás de movimentos porque o cara prega uma palavra supostamente boa, mas que enche a mente dos ouvintes, mas não enche o coração e não enche o espírito. Temos que tomar muito e muito cuidado com isso. Vamos adorar somente a Deus. Os nossos líderes, nossos pastores, nossos bispos, nós devemos amar, respeitar, honrar, mas a adoração pertence somente a Deus. Não faça ninguém de bezerrinho de ouro e não permita que ninguém te faça de bezerrinho de ouro. Quarto e último ponto. Uma igreja alinhada com a visão de Deus, uma igreja que tem a visão espiritual, ela é uma igreja viva, fervorosa e não uma igreja morta. Para a igreja de Sardes, o Senhor pediu para escrever: conheça as tuas obras, tens nome de que vive, mas está morta. Gente, olha que forte isso. Você tem nome de que você está viva, mas você está morta. A igreja de Sardes estava morta. Morta por quê? Morta porque não era simples. Morta porque não era fiel. Morta porque só queria saber de serviço e não queria saber de relacionamento. Morta porque estava quebrando os princípios bíblicos, adorando os homens, adorando mulheres e não adorando somente a Deus. Ela estava morta. Tinha nome de viva, mas estava morta. E assim estão muitas igrejas nos dias de hoje. Lembra que eu disse que aquelas igrejas são uma unificação espiritual de todas as igrejas em toda a parte do mundo? As igrejas têm um pouquinho de cada uma dessas igrejas, e que por isso eu estou trazendo essa mensagem a alinhamento da visão espiritual da igreja. Tem muitas igrejas que elas são enormes, 7, 8, 10 mil membros, igreja toda ornamentada, toda linda, maravilhosa, mas está vazia do Espírito Santo, mas está fria e morta. Fria e morta. Tem nome de que está viva, mas está morta. Paralela a essa igreja, nós temos a igreja de Laodiceia. Para a igreja de Laodiceia, o Senhor disse: olha,
Você diz que é rica, estou abastada, não tenho necessidade de nada. Todavia, não percebes que é pobre, miserável, que estás nu e é cega. Tem uma versão muito forte que diz: não percebes que és desgraçada, miserável, nu e cega. Isso são igrejas mortas, igreja que leva o nome de viva, mas estão pobres. Olha o contraste com a igreja de Esmirna. Esmirna era pobre, porém era rica. Era pobre diante dos homens, mas era rica diante de Deus, porque ela tinha uma essência simples e tinha uma essência espiritual profunda. A igreja de Laodiceia era o contrário. Ela tinha fama de rica, mas era pobre. Meus irmãos, não tem nada que o homem faça que Deus se admire. Não tem nada que o homem faça que Deus fique de boca aberta dizendo: olha, ele pregou muito bem, ele cantou muito bem, ele adorou muito bem. Deus não vê como os homens veem as coisas. Deus olha contrário. Deus, ele olha o coração. Deus olha a simplicidade, a fidelidade. Deus não olha o tanto de pessoas que estão no culto, o tanto de pessoas. Deus não vê essas coisas. Deus não olha o carrão do ano que você tem. Ele olha se você usa deste carro para servir o reino de Deus. Deus não está interessado de que você tenha uma casa enorme, uma casa ampla. Deus quer saber se você usa dessa casa para servir o reino, o corpo de Cristo, para servir o reino de Deus. Essa é a grande verdade. Deus não vê como vê os homens. Igreja morta, igreja que parece que está vestida, mas está nua espiritualmente. O Senhor disse a ela: aconselho que de mim compre ouro refinado, verdadeiro, porque o ouro de vocês é falso, é apenas material. Aconselho que receba de mim vestes brancas, porque vocês estão nus. E que recebam colírio para os olhos. Foi aqui que surgiu, aqui que Deus me deu essa revelação dessa palavra, alinhando a visão espiritual da igreja. A igreja de Laodiceia estava cega, tinha perdido a visão, estava fria, morta espiritualmente. Lembrando que tem as igrejas que aparentemente são fervorosas, que aparentemente fazem muito barulho, mas fazem ao redor do bezerro, como fez Israel quando Moisés estava no monte, em Êxodo 32. Muito barulho, aparentemente fervorosos, dançando, pulando, gritando, mas tudo ao redor de um bezerro de ouro, e não por um Deus verdadeiro. Agora, o que é uma igreja viva? Uma igreja viva é quando Jesus é o centro. Quando Jesus, ele é o centro de tudo, porque dele, por ele e para ele. Igreja viva é uma igreja que tem tudo isso que eu te falei, e é uma igreja que anda ardente com Deus, fervorosa no Espírito, uma igreja que ama participar dos programas de oração, que ama participar dos programas de aprendizado da palavra. É triste, mas é verdade. Muitas igrejas enchem quando vai ter um evento por cura, por libertação, quando vai ter um evento por bênçãos materiais, 12 dias de oração por 12 meses de bênção, mas quando são convocados só para orar e se encherem de Deus, são convocados para uma vigília, ou são convocados para um estudo especial da palavra, ou para uma ministração especial da palavra, muitos deixam de participar. Por quê? Porque no coração deles não existe o fervor do Espírito. Eles estão apagando e trocando por desejos materiais e de segunda intenção. Uma igreja viva, ela está fundamentada em Efésios, capítulo 2, aonde Paulo escreve no verso 5, 6 aos Efésios, lembrando que essa carta dos Efésios que Paulo escreve é a mesma igreja de Efésios para quem João escreve. E ali Jesus, ou melhor, Paulo escreve e diz: estando nós mortos em nossos pecados, fomos ressuscitados juntamente com ele e nos assentou em lugares celestiais em Cristo. Ora, quem é batizado em Cristo foi assentado em regiões celestiais, em Cristo Jesus. Esse é o lugar espiritual que uma igreja de visão alinhada com Deus, com Cristo Jesus tem. Ela está assentada em lugares espirituais, lá em cima. De lá ela vê melhor. De lá ela vê com mais clareza. Quem está em cima enxerga melhor. Só as igrejas vivas
espiritualmente, estão assentadas em lugares espirituais em Cristo. As igrejas mortas, as igrejas pobres, que acham que são ricas, aquelas que precisam de colírio, de roupa e de ouro verdadeiro, essas daí estão assentadas em lugares baixos e não em lugares altos e espirituais. O que nós aprendemos com tudo isso é que temos que lutar. Todos nós, todos que estão ouvindo essa mensagem, temos que lutar por uma igreja melhor, uma igreja simples, de um povo simples na sua essência, uma igreja fiel à palavra e a Deus, fiel até a morte, uma igreja de relacionamento com Deus e não só serviço, uma igreja que adora somente a Deus, uma igreja verdadeiramente viva e fervorosa, não uma igreja morta e que acha que está rica. De tudo isso que você ouviu, veja aonde você tem que alinhar, aonde a tua igreja precisa melhorar, o que você pode fazer para que a tua igreja seja diferente. Quero ir para a finalização dizendo que o ideal é que aquilo que você entendeu, que você está desalinhado, que você se alinhe. E aí, paulatinamente, outros vão se alinhando, até que a igreja passe a ter, ou continue tendo, uma visão alinhada com Cristo Jesus. Se você me perguntar, pastor, é possível termos igrejas alinhadas com tudo isso que o senhor falou? É completamente possível. Mas é a minoria. Porque das 7, nem a metade delas receberam só elogios. Das 7, apenas 2 receberam apenas elogios. Isso mostra que a maioria das igrejas tem muita coisa para consertar. Tem igrejas que só têm repreensões para receber da parte de Deus. Tem outros que têm repreensões, mas tem elogios também. Já tem outros que é possível que só recebam elogios de Deus. Depende de cada um de nós fazermos a nossa parte para que a nossa igreja seja alinhada conforme a vontade de nosso Deus. É isso que a Cartas às Igrejas nos ensina. Leia várias e várias vezes capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse e veja mais e mais detalhes das igrejas, e Deus vai te revelar muitas coisas que não deu para mim falar nessa ministração. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês e até a próxima, em nome de Jesus, e que a tua visão seja alinhada em nome de Jesus.